Capítulo 10 A Vitória do Amor. Em nossa história, chegamos a um momento decisivo, no qual as forças de resistência lançam o ataque para impor as suas próprias diretivas ao fenômeno. Assim, surgindo o perigo de que a missão seja desviada do plano pré-estabelecido, o alto tem necessariamente de intervir, mostrando-se exteriormente, de modo claro, na ação, fato que tornou possível a observação de sua atuação e depois desta sua presente descrição. Então, os dois exércitos se defrontam, prontos para se empenharem na última e decisiva batalha. De um lado, o exército humano, tangível, armado de todos os meios, organizado e poderoso na terra pela riqueza de recursos, pelo conhecimento do ambiente, pela coalizão de forças e pela sutileza das astúcias. Do outro lado, aparentemente, nada mais que um ser desarmado, evangelicamente simples, sozinho, fraco, pobre, sem conhecimento do ambiente. Um desgraçado que parece quase se oferecer como um convite para que o outro o vença. Por trás daquele desgraçado, porém, estava o exército invisível das forças espirituais, armado de outros meios, organizado e poderoso no céu, com recursos e conhecimento bem diferentes. As forças humanas aliaram-se e, usando seus métodos, puseram-se em ordem de batalha. Seu plano estava bem estudado. Haviam preparado não só caminhos sem saída para o desarmado, nos quais ele ficaria preso, mas também caminhos com uma única saída, a qual o levaria à derrota. A conclusão era sempre a mesma: ou agir de uma forma e ficar irremediavelmente perdido, ou fazer de outro modo e ficar igualmente perdido. Em qualquer caso, buscava-se deixá-lo vencido para poder dominá-lo. Tudo estava organizado e previsto para constrangê-lo à submissão. É a caça que encurrala a vítima para a armadilha na qual ela deve cair de qualquer forma. O desarmado estava, assim, vencido logo de saída, e a parte oposta podia contar com a certeza da vitória. Não havia, portanto, necessidade de salvar as aparências, uma vez que seus autores acreditavam-se invencíveis e avançavam seguros do triunfo, a ponto de permitirem a possibilidade de que fossem descobertos os seus próprios planos. Mas foi justamente essa precipitação deles, decidida a arrasar qualquer obstáculo, que obrigou o alto a intervir de forma evidente. Entrou em jogo, então, no sistema de forças do fenômeno, um elemento que a parte contrária não havia absolutamente previsto e que deslocou toda a situação. Deixando-se dirigir pela psicologia humana e pelos únicos elementos à disposição desta forma mental, eles calcularam que o fenômeno só poderia se desenvolver segundo certos caminhos, e nem ao menos suspeitaram da possibilidade de que se abrissem outros caminhos, não visíveis, situados no imponderável, os quais resolveriam tudo de modo diverso. Foi assim que, nesse momento, entrou em ação e começou a se manifestar com inexorável tenacidade a pressão das forças do alto.
Essa pressão manifestava-se com uma constante tendência à inversão dos impulsos provenientes do campo dos homens do mundo, fazendo que estes impulsos, antes de atingirem o alvo contra o qual eram lançados, sofressem um automático processo de inversão e se tornassem, assim, contraproducentes para quem os lançava, terminando por ajudar aquele que deveria ter sido atingido por eles. Desse modo, toda a atividade, expedientes e astúcias movimentadas pela parte humana, além de não produzirem nenhum dos efeitos desejados, terminavam retornando como prejuízo para quem as movimentara e em proveito de quem deveria ter ficado prejudicado. Assim, quem queria prender em estradas sem saída ficou fechado, quem queria enganar ficou iludido, quem queria forçar para vencer foi constrangido a perder. Isto confirma ainda mais a nossa constante afirmação de que tudo que se faz ao próximo se faz a si mesmo, de que o tratamento que damos aos outros acaba sendo o tratamento que damos a nós mesmos. As forças do alto deixaram que os atacantes ficassem enganados por sua própria forma mental. A aparente fraqueza do indefeso atacado os induzia ao erro. E, de fato, eles não haviam compreendido nada daquele ser que estavam combatendo, mas acreditavam que tinham compreendido tudo. Daí a sua estratégia completamente deslocada. Estavam seguros, por longa experiência, do funcionamento de seus métodos, que tinham dado provas de eficácia no passado e nos quais, por isso, confiavam plenamente. Nestes casos, porém, tratava-se de ocorrências comuns, de coisas humanas, nas quais o alto não tomava parte, enquanto no caso em questão, o lado imponderável do fenômeno escapou completamente àqueles homens, porque não foi levado em conta por eles. Assim, considerando que seus golpes tivessem efeito infalível, eles continuaram a dispará-los, sem jamais, porém, atingir o resultado desejado. Como só possuíam a forma mental própria de seu plano, eles não conheciam nem podiam usar outra estratégia, e não era possível improvisar uma diferente. Cada um, enquanto não fizer o esforço necessário para subir a planos evolutivos mais altos, fica inexoravelmente preso à forma mental e métodos de vida do plano que lhe é próprio. Eles achavam-se situados no mundo em que a força decide, mas, neste caso, a descida das forças do alto impunha uma lei diferente, a justiça. Assim, os movimentos seguiram uma direção diferente, não mais determinada pela força, mas sim pela justiça. Os golpes, sendo apenas produto da força e não da justiça, mudavam a trajetória, recaindo sobre quem os havia desferido, com todo o prejuízo para o agressor. O fato de haverem preparado para aquele indivíduo desarmado estradas cuja única saída o levaria à derrota, independentemente do que ele fizesse, fechou aqueles homens em estradas sem nenhuma outra saída senão a derrota deles. Esta é a lógica imposta pela justiça, tão logo se sobe a um nível evolutivo mais alto.
No mundo da justiça, a inversão produz inversão. As forças negativas só podem trabalhar em sentido negativo, indo contra si mesmas e em favor das forças positivas. Se as forças negativas pudessem trabalhar construtivamente a favor de si mesmas, elas já não seriam negativas, mas sim positivas, e a técnica de sua ação então seria a oposta. Verificou-se desta maneira um fato estranho. Na Terra, a verdadeira batalha foi feita só por uma das partes, somente pelas forças negativas contra si mesmas, para se autodestruírem. Assim, enquanto cada movimento do lado negativo se resolvia com a produção de dano para quem o realizava, o indivíduo desarmado não combatia e, utilizando o sistema evangélico da não-reação, limitava-se a observar como as forças negativas ficavam presas na própria rede e trabalhavam intensamente para a própria eliminação. Assim, embora para os homens os planos fossem bem arquitetados, as astúcias se tornassem sutis, os movimentos se fizessem hábeis e os poderes terrenos fossem fortes, tudo acabava produzindo o efeito contrário. No alto vigora o método da não-resistência, que atinge os melhores resultados sem nenhuma necessidade de agressão ou de luta para a defesa. Deus trava a batalha pacificamente, fazendo-se inativo para os rebeldes, condição na qual se retira deles e os abandona a si próprios, deixando que a vontade de negação deles atue contra eles mesmos. Então, nada mais resta às forças negativas, senão a sua negatividade, a sua tendência para o não ser e para a autodestruição. Quando Deus, que é vida, retira-se deles, só lhes resta a morte. Nós é que temos necessidade de Deus, e não Deus de nós. Por uma lei biológica, independente de qualquer filosofia ou religião, esta é a sorte de tudo que é negativo, egoísta, separatista e, por isso, antivital. Cada centro só pode irradiar os impulsos da sua própria natureza. Assim, todo centro negativo semeará em toda parte destruição ao redor de si, dando prejuízo a quem entrar em sua esfera de ação. Por isso, as forças do mal são perigosas. Mas, quanto mais negativo for o centro dentro de si mesmo, tanto mais poderosamente se realizará nele a destruição, uma vez que a sua irradiação é mais ativa e poderosa. Quanto mais poder destrutivo as forças do mal possuem na periferia, tanto mais elas serão corroídas dentro do seu próprio sistema de forças. Pela mesma lei de justiça, ocorria exatamente o contrário do lado oposto, em proveito do qual tudo se resolvia. A simplicidade chegava mais longe do que a refinadíssima astúcia. A falta de meios dava resultados melhores do que a riqueza. O abandono das armas transformava-se em força. Até mesmo os adversários se surpreendiam com esses resultados, que eles, de acordo com a sua psicologia, só podiam atribuir a uma astúcia ainda maior,
acreditando que os efeitos eram devidos a uma técnica de sutileza inédita, a qual desejavam aprender para aproveitá-la. Mas estava completamente fora da capacidade deles chegar a compreender que a razão para o êxito dessa força consistia apenas no método utilizado com base na simples verdade. Eles estavam aprisionados em sua forma mental, dada pelo seu sistema, e não sabiam sair dela. Para eles era inconcebível que se pudesse vencer com estratégia e meios tão diversos. Assim, eles eram vencidos sobretudo por sua congênita incapacidade de compreender o inimigo, cuja natureza, completamente diferente daquela em que acreditavam, era espiritual e não material. Por isso, continuavam a se engolfar pelas estradas de seu sistema, o qual, como já vimos, é contraproducente, trabalhando só em prejuízo próprio e para vantagem da parte contrária. Eles não sabiam que o homem se move dentro de leis inevitáveis, segundo as quais, fatalmente, as forças negativas só podem trabalhar para a sua própria destruição. Não conheciam nem acreditavam que existisse o imponderável e, para escapar às tenazes do invisível, apegavam-se cada vez mais às forças materiais, que justamente os afundavam ainda mais, reforçando continuamente o principal defeito de sua estratégia, dado pelo fato de ser movida por impulsos negativos, que a tornavam uma estratégia de autodestruição. Colocados nesse caminho errado, concentravam-se em construir, utilizando apenas material humano, um castelo cada vez mais alto e instável, pronto para cair em cima deles. Buscavam acumular cada vez mais astúcias, construindo em torno de si uma rede cada vez mais intrincada e densa, na qual ficavam sempre mais enredados. Não estamos desaprovando, condenando ou mesmo julgando, porque sabemos que nossa aprovação ou desaprovação não tem peso nenhum. Apenas observamos a maravilhosa técnica do fenômeno da descida das forças do alto e de sua atuação em defesa da realização de uma missão. Apenas procuramos penetrar o segredo da força dessa estratégia para compreender a razão de sua vitória. Para os homens do mundo, devido ao sistema seguido por eles, as dificuldades tornavam-se cada vez maiores. O sistema da insinceridade abria sempre novas brechas no edifício deles, tornando necessário escondê-las, recobrindo-as com sempre novas e maiores astúcias. Por fora, nada devia aparecer. O edifício devia se mostrar perfeito. Era preciso conservar a qualquer custo a veste cândida do irrepreensível. Mas isto se tornava cada vez mais difícil, pois as dificuldades faziam crescer as suas preocupações. Em razão disso, a estratégia tornava-se nervosa, intempestiva, sempre mais contraproducente. Certamente eles conheciam as escapatórias humanas, mas elas só servem para parecer e não para ser. O simples fato de parecer forte por fora, sem ser de fato forte por dentro, constitui a maior fraqueza de qualquer construção,
que desse modo não se sustenta por força própria, mas somente se mantém à custa e na dependência de estacas, enquanto é continuamente minada internamente por sua íntima vacuidade. Apesar de tanta sagacidade, o revestimento, por ser apenas uma aparência, é mais fraco que a substância robusta e se rasga de todos os lados, deixando transparecer a verdade. Cada vez menos se conseguia esconder tudo. Algo transparecia, e o mundo, impiedoso e ávido de colher o próximo em erro, preparava-se curioso para o banquete, que faz gozar no plano humano quando se pode agredir alguém. Um banquete muito mais agradável ainda, porque se podia tomar parte nele no papel de críticos imaculados, em nome da retidão. Os espectadores, filhos do mesmo plano de vida que os antagonistas, assistiam ao duelo como a um espetáculo, com o intuito de ver qual dos dois combatentes era o mais fraco para poder condená-lo no fim, como se costuma fazer pomposamente com os vencidos no plano humano. Os antagonistas conheciam bem essa lei de seu plano. Por isso tinham necessidade absoluta de parecer fortes a todo custo, pois sabiam que, ao primeiro sinal de fraqueza, seus próprios companheiros do seu próprio grupo seriam os primeiros a condená-los. No momento, eles eram mantidos unidos pelo vínculo do interesse comum, que freava o natural instinto egocêntrico de eliminar um ao outro. Mas todos sabiam que só podiam esperar respeito se fossem os mais fortes. Todos tinham de obedecer à lei do seu plano de vida. Em nenhum pensamento ou ato eles podiam sair de sua natureza e qualidade. Até mesmo aquilo que lançavam contra o desarmado só podia ser igual ao alimento de que se nutriam e à carne de que eram feitos. Assim, a estratégia deles só podia ser dirigida por sua forma mental. Sabiam bem que se perdessem, demonstrando-se fracos e, portanto, merecedores de desprezo, nada podiam esperar dos amigos, que só respeitavam a vitória. No plano humano, só se considera de fato como uma virtude digna de respeito a força com a qual se pode vencer. O evoluído pertence a outro plano de vida. Nesse plano, as ligações que unem os seres são de natureza diversa, sinceras e tenazes. O vínculo é constituído de amor e bondade, e não de cálculo utilitário. O instinto não é condenar e esmagar, mas sim ajudar o fraco vencido. A amizade não cessa com a desventura, pelo contrário, se reforça. A vida não se baseia no egoísmo, que separa, mas sim no altruísmo, que une, irmana e, por fim, constrói. Para o involuído não existe piedade, mas apenas a lei do mais forte. No entanto, quanto não gostaria ele, especialmente na hora da desventura, de achar bondade e altruísmo no próximo, atributos considerados por ele como fraquezas que devem ser evitadas. Mas como pode o involuído achar tais atributos se, conforme a lei de seu plano, o próximo, quando é bom,
representa justamente o elemento que precisa ser eliminado. Não é a bondade considerada pelo mundo como fraqueza, da qual se tem o direito de tirar vantagem? Tão logo aparece no mundo um homem bom, generoso e altruísta, não é ele logo posto fora de combate? Em nosso mundo, todos se ajoelham diante do mais forte que venceu, a quem cabe o direito de impor a sua verdade, embora ele seja eticamente o pior e evolutivamente o mais atrasado. E o que podemos esperar de tal indivíduo? Forma-se assim uma vida sem bondade nem confiança, uma vida de luta cada vez mais árdua. Então o amigo, tão logo lhe convenha, torna-se inimigo. Cada ato pode ser invertido, cada palavra pode ser um engano, cada passo pode ser um alçapão armado. Os involuídos sabem disso, razão pela qual sofrem e tremem. No entanto, eles não têm outros aliados para escolher, pois os honestos, com os quais não se combinam, poderão ser suas vítimas, mas nunca seus companheiros. O involuído, admirador da força, beija os pés do próprio superior, pronto para traí-lo tão logo lhe convenha e o consiga, desprezando e esmagando os menos fortes, seus próprios inferiores. Num mundo em que se aprecia a força, o involuído mostra-se afoito contra o inimigo quando se sente forte ao ser ajudado pelos próprios companheiros, os quais, nesta condição, procuram empurrá-lo mais à frente, para que possam depois, em caso de perigo, deixá-lo sozinho. Então, se as coisas vão mal e algo transpira, surgindo a necessidade de um culpado que sirva de bode expiatório e justifique tudo diante da opinião pública, o mais fraco do grupo, embora menos culpado, é sacrificado à deusa Justiça e, com zelo exemplar, oferecido como pasto ao inimigo. Aplacam-se assim as exigências da lei civil e moral. A ordem é salva e a comédia termina, porque os outros, mais armados de força e astúcia, acharam a escapatória e já estão a salvo em segurança. Tudo isto é consequência lógica da lei que vigora no plano animal humano, a lei da luta pela vida para a seleção do mais forte. As leis civis e religiosas são apenas um verniz por cima desta outra lei, que infelizmente é a dura realidade da vida. Trata-se de um regime de prepotência, de todos contra todos. Esta é a atmosfera do ambiente terrestre. Mas esta condição não poderá ser assim para sempre. O progresso é um fenômeno irresistível, ao qual ninguém pode escapar. Diz o Apocalipse que chegará o momento resolutivo em que os maus se tornarão piores e os bons se tornarão melhores, para que finalmente ocorra, segundo a justiça, a separação, e cada um ocupe o lugar que merece, fazendo assim chegar ao fim essa mistura que permite aos mais prepotentes esmagarem os melhores. O mundo será então purificado dos involuídos, que serão lançados em ambientes inferiores, proporcionados a eles. Será possível então viver na terra o Evangelho, dedicando-se a trabalhos mais civilizados e proveitosos, em vez de se devorar reciprocamente. Cada um vive como quer,
Mas, para o bem ou para o mal, em qualquer nível, cada um é prisioneiro do próprio método, pelo qual é arrastado até as últimas consequências. Por isso, apesar de sua força e astúcia, o involuído é um condenado. Assim, o próprio fato de querer se basear no sistema da força e não da justiça faz dele, em última análise, um fraco destinado a ser vencido no final. Apesar de todas as aparências em contrário, a posição substancial dos dois, involuído e evoluído, é completamente diferente do que parece. A segurança do involuído é fictícia e, dado o ambiente de agressividade geral, apenas se mantém enquanto dura a força individual para resistir a todos os assaltos. A segurança do evoluído, ao invés, é real porque se baseia na justiça, tornando automática a proteção para o honesto num ambiente de concórdia geral. Então, apesar de parecer que o involuído seja mais forte por estar armado e que o evoluído seja mais fraco por estar desarmado, o que de fato conta não é estar sobrecarregado com um monte de armas para viver num mundo de guerras, mas sim viver num ambiente de ordem e paz, mesmo sem possuir uma única arma. Ao evoluir, o ser entra nesse ambiente de paz, onde, vivendo segundo a lei, a sua vida é protegida pela justiça e não pela força, que, sendo injustiça, vai contra a vida. A solução do problema não está, portanto, no sentido em que o mundo a entende, de vencer a todos submetendo o próximo, mas sim em se transformar com a evolução de si próprio, de modo a se tornar digno de viver em planos mais altos de existência. Então, o forte da terra, que vê o seu valor na vitória sobre os semelhantes, é, pelo contrário, um fraco, preso à baixeza de seu plano de vida, de onde não sabe sair. É um vencido, condenado a permanecer no meio de todas as dores inerentes a esse plano. Com seu sistema de revolta, o involuído está imerso num regime de extorsões, que ele pode praticar contra os outros, mas que os outros também podem sempre empregar contra ele. Esta condição o mantém numa posição de constante desequilíbrio, fora e contra a lei de justiça, pois mesmo que o ser esteja situado nos planos inferiores da vida, esta lei de justiça não deixa de existir e de exigir os devidos ressarcimentos. Esse constante endividamento, devido à violação contínua pela estratégia de prepotência, deixa as portas sempre abertas a todas as reações merecidas, que ficam suspensas como uma espada de Damocles sobre a cabeça de quem as provocou. Ao primeiro sinal de fraqueza, elas se desencadeiam sobre o desgraçado, que assim, endividado, terá de pagar o seu débito. Abre aspas. Quem usa a espada perecerá pela espada. Fecha aspas. Uma vez que se use de armas, entra-se num sistema do qual é difícil sair, pois isto não é possível enquanto não forem digeridas todas as ofensas perpetradas no passado. Explica-se assim
como a arma pode se tornar uma necessidade vital nos ambientes inferiores e até mesmo ter seu uso justificado com aquilo que se chama de legítima defesa. Uma vez que inicia o sistema das armas, o indivíduo não pode mais deixá-lo, porque então ele fica preso no encadeamento sem fim da ação e reação, do ataque e da defesa, num processo em que da guerra sempre nasceu guerra e que jamais se resolve. Resta apenas então o que a história nos mostra: uma vida de luta contínua, de guerra perpétua, que pode ser considerado o estado normal, intercalado por períodos de paz armada, necessários para preparar a guerra. Ao contrário, o evoluído, embora desarmado e aparentemente fraco, acha-se numa condição natural de força, porque está situado dentro da lei de justiça, em posição de obediência e harmonia, e não de revolta e débito. Ele realiza as suas funções no âmbito da lei, em perfeito equilíbrio, que tende assim a se manter estável, pois não é fruto de usurpações. Vivendo organizado na ordem, sem complicações de astúcias e fingimentos, ele opera de modo simples e retilíneo, por um caminho que é o mais rápido e seguro para chegar à meta, uma vez que está salvaguardado do perigo de permanecer emaranhado em suas próprias redes. O involuído, embora seja forte no plano humano porque está armado, é fraco diante da justiça de Deus, à qual ele tem que prestar conta. Já o evoluído, pelo contrário, mesmo sendo fraco no plano humano porque está desarmado, é forte diante daquela justiça, porque não tem débitos a pagar, uma vez que abandonou os métodos do mundo e adotou os métodos do Evangelho, entrando assim no âmbito de outra lei, à qual cabe agora cuidar de defender a vida dele. Embora o evoluído se enfraqueça no plano humano, onde qualquer um pode vencê-lo, ele se torna forte num plano mais alto, no qual os fortes e vencedores do mundo tornam-se fracos e vencidos. O evoluído vive num regime em que a paz é um estado natural de equilíbrio, uma condição normal e não uma fase excepcional de repouso no inesgotável encadear-se de ataques e defesas, intercalados por paradas apenas para preparar novas guerras. Sua paz é duradoura, porque não é garantida por armas nem derivada de imposições. Se a paz do mundo é imposta à mão armada, o que pode ela gerar, senão a máxima reação possível por parte do vencido? Acontece então que quanto mais se consegue vencer, tanto mais surgem inimigos contra o vencedor, os quais não aparecem contra quem não vence. Tudo tende a se equilibrar. Assim que surge um dominador poderoso, logo lhe salta à frente o antagonista proporcionado. Compreende-se então como esse jogo de luta contínua de todos contra todos, tanto indivíduos como nações, seja, no final das contas, apenas o fruto de uma ilusão psicológica, cuja finalidade não é fazer vencer, mas sim impelir o homem a evoluir.
Isto porque a luta, sob o constante perigo de se perder a vida ou a liberdade, obriga o homem a aprender a se defender. O medo do prejuízo e os golpes recebidos representam uma escola que ensina, usando um método que, embora feroz, é proporcional à sensibilidade dos seres desse plano. A inteligência vai sendo assim despertada por meio da dor, que é a grande mestra da mais profunda sabedoria. Por trás dos triunfos e derrotas deste jogo de ilusões, ao qual o ser é atraído pelos instintos que o manobram, o verdadeiro trabalho útil que se realiza em substância é a evolução, supremo objetivo da vida. O evoluído está fora desse triste jogo de lutas, ilusões e dores. Mesmo que o mundo o despoje de tudo, nada se pode tirar dele, porque seu tesouro está em outra parte. Mesmo que o matem, a morte o libertaria da pena de ter que viver neste inferno. Para ele, a morte é libertação na ressurreição e a dor é instrumento de evolução. Quem não pertence ao mundo e dele vive completamente destacado, nada mais pode perder. Na Terra, a única utilidade que há para o involuído é progredir, evoluindo para planos superiores, enquanto para o evoluído o único dano possível é regredir, involuindo para planos inferiores. Para o evoluído, descer é o pior dos males. Para o involuído, subir é o maior dos bens. Continuava a se desenrolar assim o caso que narramos. Os diversos elementos conduziam a luta, cada um segundo a própria estratégia. Continuemos a observar. O instrumento achava-se no centro da batalha, entre dois fogos. De um lado, o assalto das forças do mundo, do outro lado, a descida das forças do alto. Ele vivia tudo isso intensamente, observando e registrando o episódio em que se achava mergulhado, onde se dava a grande luta entre as potências do bem e as potências do mal, que disputavam o homem. O instrumento estava esmagado. É verdade que as forças espirituais o sustentavam, mas os golpes materiais eram dirigidos contra a sua pessoa, uma vez que os adversários não viam outro alvo. E ele não era um lutador no terreno e na forma humana. Num campo como este, que não era o dele, a vitória desse indivíduo, feito para outro trabalho, constituía uma prova da presença do alto, pois de outra maneira não se poderia explicar esse triunfo. Embora substancialmente defendido, viver no meio de uma batalha não é uma posição cômoda de repouso. Quem tem que realizar uma missão deve dar a sua contribuição de sofrimento pessoal, no qual a sua parte humana, toda triunfante nos outros em redor, é como que triturada nele em sua fraqueza. Por vezes, as forças do mal martirizam o instrumento e parecem vitoriosas, tornando-se para ele o tormento da luta, as ânsias do perigo, a angústia pelo bom êxito. Por momentos, tudo aparenta ruir, a obra parece destruída e o sacrifício de toda uma vida mostra-se inútil. Por instantes, parece faltar o apoio do céu.
É como se o Evangelho não tivesse dito a verdade e confiar nele tivesse sido apenas um erro. Parece que o mundo tinha razão e que tudo era mesmo utopia. Parece que a frase, abre aspas, buscai primeiramente as coisas do Espírito e o resto vos será dado por acréscimo, fecha aspas, está invertida e que a verdade é o contrário, abre aspas, não percais tempo com as coisas do Espírito, mas cuidai de vos defender, senão sereis esmagados, fecha aspas. Prever e prover é considerado sabedoria humana. Porém, certas vezes, parecia que as forças do alto se ausentavam indiferentes, desinteressando-se pela luta e por seu êxito, enquanto a maré avançava ameaçadoramente. O Evangelho parecia não funcionar mais. Tratava-se de uma prova dura para quem confiara totalmente no Evangelho e não tinha outra defesa. Sem dúvida, o auxílio sempre chegava, mas nada aparecia até o último e decisivo momento. Parecia que a salvação demoraria demais para ser oportuna. Parecia que era o fim, pois ela não chegava nem era anunciada por qualquer sinal. Parecia tão impossível que não se sabia como ela poderia chegar. Via-se o barco afundar e Cristo parecia dormir. Nestas horas escuras em que nos sentimos abandonados por Deus, quantos exames de consciência se fazem para saber se merecemos isto e para tornar a ter contato com o alto, que parece nos escapar. Procura-se então cavar cada vez mais fundo dentro de nós mesmos para reencontrá-lo. Esta é a contribuição que o instrumento tem que dar com sua dolorosa maceração, sem a qual ele não pode continuar a ser instrumento. Essa é a sua pequena contribuição com o oferecimento do sacrifício da sua própria natureza inferior em prol das potências do Espírito e para o triunfo delas. Sacrifício que representa um profundo trabalho de maturação, na qual está a sua maior conquista, porque constitui ascensão evolutiva. É justamente essa purificação no sacrifício que atrai as forças do alto e as faz correr em auxílio. Esta é a condição para que o Evangelho se demonstre verdadeiro. Trata-se de um batismo de dor, que constitui a primeira investidura para o cumprimento de uma missão. Então a dor, em vez de constituir uma derrota, como acredita o mundo, torna-se um poder positivo, construtivo, uma atividade criadora, uma condição de vitória. Mesmo na hora triste em que o mundo parece triunfar e o esforço dos operários do bem parece vão, as forças do alto estão continuamente construindo, pois o bem, mesmo quando parece falir, é sempre construtivo, e o próprio mal é constrangido a se transformar em colaborador do bem. De sua parte, o instrumento tem que ser colocado a cada momento sob duras provas, para garantir que ele sabe realizar a função que lhe foi confiada. Essas provas são feitas principalmente nas horas escuras, quando tudo parece ruir. É preciso, então, provar que se sabe conservar a própria fé, demonstrando que se possui força e coragem para avançar em voo cego,
mesmo quando isto parece loucura, porque não apresenta um caminho de saída. Essa fé confere uma conduta que os interesseiros, com os cálculos de sua forma mental humana, não são capazes de compreender, pois partem de pontos de referência diferentes, fato que os leva a erro. Trata-se de duas psicologias completamente diferentes. O instrumento, com sua fé, dispõe de uma força e coragem que não é admissível para quem vive de cálculo e interesse. Incapazes de compreender, os homens do mundo não podem deixar de ficar desorientados. Como o alvo não é o que eles pensam, seus golpes não atingem o objetivo. As respostas que recebem não são previstas por eles e os colhem desprevenidos. Para eles, o fato de não conhecerem a estratégia de luta do evoluído representa uma posição de inferioridade, enquanto para o evoluído, o conhecimento da estratégia deles representa uma posição de superioridade. Nestas horas de luta, o instrumento sentia o alcance universal que tinha para ele aquela experiência, na qual estavam em jogo não somente a sua vida, que pouco lhe importava, e a missão a realizar, mas também, sobretudo, toda uma experiência evangélica. Se ela falhasse, os fatos teriam dado razão ao mundo com a derrota do Evangelho. Então ele teria de chegar à tremenda conclusão de que estava errado e de que Cristo, mesmo não tendo enganado os outros, estaria pelo menos enganado. Muito mais do que uma vida e uma missão, tudo ruiria. O caso particular do instrumento era absorvido e desaparecia nesse problema universal, que se propunha realizar um exemplo vivido para dar a demonstração experimental da verdade do Evangelho. Nessa demonstração, as forças do alto estavam empenhadas diretamente. Em caso de falência, cairia não apenas um homem ou uma missão, mas também o Evangelho, pois seria obtida uma prova experimental de que existia um caso no qual o sistema de Cristo errara, demonstrando-se incapaz de vencer. Mas seria isto possível? Esta era a pergunta que o instrumento fazia a si mesmo, mergulhando cada vez mais dentro de si, numa profunda introspecção para poder ouvir a voz de Deus, que fala em cada consciência. Sua pessoa desaparecia na vastidão da experiência. Estava envolvido numa potência de forças incontroláveis para ele. Só lhe restava permanecer na mais profunda obediência. Mas seria possível que Cristo e o Evangelho falissem. Ele os havia sustentado como verdades e se empenhara nisso até o fim, recorrendo à demonstração racional e assumindo plena responsabilidade disto. Será que agora seria preciso refazer tudo de novo para encontrar outra verdade mais verdadeira que pudesse resistir à prova dos fatos? Teria toda a base na qual se apoiava a sua fé constituído para o instrumento aquilo que a ciência chama de hipótese não provada, destituída do valor demonstrativo que só os fatos podem dar e, portanto, inaceitável como teoria objetivamente segura?
Era como se o nosso personagem estivesse fazendo experimentos num laboratório espiritual, observando o êxito da operação evangélica que alcançava agora o seu momento crítico resolutivo. Como terminaria a experiência? E se ela falhasse? Havia nele a ânsia do cientista que espera nos fatos a confirmação positiva dos resultados teóricos dos estudos e trabalhos de uma vida inteira. Se a experiência falhasse, tudo estaria acabado para ele. Sua vida teria sido desperdiçada em busca de quimeras, e o mundo, ao ver que ele havia feito tantos sacrifícios para nada, teria razão em tratá-lo como um imbecil. Mas, se a experiência tivesse êxito, ele poderia gritar, abre aspas, Eureka! A descoberta está feita! Fecha aspas. Seria como se um inventor, após ter idealizado e construído um novo tipo de jato supersônico, fizesse a experiência de seu funcionamento lançando-se em voo nele. Tudo estava em jogo. A prova é feita também com a própria vida. Mas talvez o alto somente responda a apelos assim desesperados, somente se rasgue sob o abalo destes tão extremos atos de fé. Um tão grande esforço para subir talvez seja uma das condições necessárias para que se verifique o prodigioso fenômeno da descida das forças do céu, representando o impulso necessário para demovê-las e impeli-las a vir ao encontro de quem tão energicamente a chama. Tratava-se de algo como o lançamento de um projétil interplanetário. O que ocorreria então? Quantas incógnitas há para quem se arrisca a funcionar em outros planos de vida, segundo as leis próprias deles, as quais, pode-se dizer, são desconhecidas em sentido positivo experimental no plano humano de vida. Narramos tudo isto para que se possa compreender como acontece o fenômeno em nada gratuito da descida do alto. Não é dormindo ou esperando Deus nos servir que isto pode ocorrer. Trata-se de conquistar o desconhecido, tornando-nos pioneiros do futuro da evolução. Trata-se de atravessar em frágeis embarcações o oceano do conhecimento, porque o alto, Cristo e o Evangelho constituem não apenas um problema religioso de fé, mas também um problema de razão e ciência, que implica e presume a solução de infinitos outros problemas. Havia, porém, um fato que tornava quase necessário o bom êxito da experiência, dado pela necessidade de fazer aparecer no terreno objetivo dos fatos que, diferente daquele fideístico das religiões, todos veem e compreendem um exemplo capaz de demonstrar de forma racional e positiva a verdade do Evangelho como norma útil à vida. Tratava-se de uma prova necessária para demonstrar a verdade de uma missão e de sua realização. Na luta empreendida publicamente, se essa prova, demonstrada pelo cumprimento da missão, não ocorresse, tudo concluiria necessariamente numa prova contra Cristo e o Evangelho, o que daria plena razão ao mundo. Então, os antagonistas teriam não apenas vencido um homem e paralisado uma missão,
mas também demonstrado que Cristo e o Evangelho constituiriam um erro, comprovado pela vitória deles, da qual poderiam se vangloriar, rindo-se das forças do alto. Seria a vitória do baixo contra o alto, e isto constituiria um absurdo, pois resultaria na falência do princípio da evolução, revelando um erro descoberto na lei de Deus, com a inversão dos impulsos pré-estabelecidos para o caminho ascensional da vida. Todas as teorias sustentadas na obra, justamente no momento em que deveriam receber a maior confirmação dos fatos, teriam então recebido um claro desmentido. Era em tudo isto que o nosso personagem pensava enquanto os golpes caíam em cima dele. Quão diferente significado tinha para ele essa batalha! Quão diferentes finalidades propunham-se as partes contendoras! Todo o complexo fenômeno ia se desenvolvendo sem que os homens do mundo, que nele tomavam parte, compreendessem coisa alguma. Eles continuavam movidos por instintos, interesses e miragens, reduzidos a instrumentos cegos que, sem saber e mesmo agindo em sentido negativo, acabavam fazendo o contrário do que acreditavam, trabalhando para a vitória da missão, a fim de fazer aparecer manifestadamente um exemplo no qual se iria demonstrar que o mundo estava errado e que o Evangelho tinha razão. Continuemos a acompanhar as vicissitudes da batalha, estudando as diferentes estratégias. Da parte dos opositores, continuava a funcionar o princípio da inversão. Acontecia então que seus assaltos e astúcias resolviam-se automaticamente em perda para eles. Era maravilhoso observar como a gaiola que o mal construía para aprisionar o bem transformava-se, por fim, numa gaiola em que ficava preso o mal. O inimigo, tornando-se ousado por ter certeza de que venceria, devido à superioridade de suas forças, fazia investidas arriscadas, aventurando-se muito além, sem deixar aberta uma porta para uma retirada honrosa. Depois, percebendo o perigo, tentava voltar, mas não podia, pois ficava preso nos movimentos já efetuados. Assim, acabava por se encontrar preso no mesmo laço que preparara para o inimigo. Essa é a lei que amarra o mal e o mantém prisioneiro nas ciladas que ele prepara para o bem. Suas arquiteturas representam obras maravilhosas de astúcia, mas são complicadas, emaranhadas e torcidas, o que constitui a sua fraqueza, porque no fim sempre falta algo não previsto, no qual reside o seu ponto fraco, que faz tudo ruir. Falta na estratégia do mal aquela força que só a simplicidade retilínea pode dar. Eis a razão para esta inferioridade congênita das forças do mal. E assim deve ser, pois se as forças do mal fossem iguais às do bem, Deus, a quem cabe a vitória, não seria o Senhor. O jogo de cada uma das duas partes era totalmente diferente da outra parte. De um lado, a luta por um ideal, onde a elevação e a bondade da finalidade davam fé e coragem para enfrentar qualquer fadiga e perigo. Do outro lado,
cálculos utilitários para conseguir a vantagem máxima com o mínimo esforço, poupando assim fadigas e perigos. De um lado, um caminho sincero e coerente, direto e constante. Do outro lado, desconfiança e incoerência, coalizões instáveis de interesses, diretivas incertas e oscilantes, caminhos oblíquos e escorregadios. De um lado, tudo de modo honesto e claro à luz do sol. Do outro lado, tortuosidades escondidas por trás das indispensáveis aparências. E tudo, inclusive a própria substância por trás das cenas, era escrito no livro da vida, onde nada se pode apagar. Assim, enquanto esperava, o alto olhava e registrava tudo. O instrumento oferecia a Deus a sua própria dor, que se transformava assim em força positiva de construção. Os pensamentos e atos que nasciam dos dois diferentes métodos iam se somando e se acumulando para cada uma das partes em sentidos opostos, na direção que cada um queria. Para cada lado, tratava-se, no começo, apenas de uma pedrinha que poderia ser facilmente detida, mas que ia rolando cada vez mais. No início não parecia nada, mas a cada volta algo do terreno aderia à pedrinha, e assim ela foi crescendo, dando lugar a uma avalanche de cada lado. E agora, já desenvolvidas, as duas diferentes avalanches estavam se precipitando uma contra a outra, crescendo sempre mais. Aumentava assim o volume de ambas, sendo cada uma delas feita do material atraído pelo respectivo sistema. Quanto mais rolavam no tempo, tanto mais elas aumentavam de tamanho e acentuavam as suas qualidades. Um novo mal se apegava ao mal, e um novo bem se apegava ao bem. Outros elementos eram atraídos e aderiam de uma parte ou de outra, segundo a sua respectiva natureza. As avalanches aumentavam sempre mais de volume e velocidade, sendo cada vez mais difícil serem paradas. Era a própria natureza das forças de tipo negativo que aumentava tudo no negativo, em sentido destrutivo, enquanto do lado oposto era a própria natureza das forças de tipo positivo que aumentava tudo no positivo, em sentido construtivo. Assim, de um lado, tudo tendia a descer, e do outro lado, tudo tendia a subir. Eram dois impulsos opostos, tendendo para dois fins situados nos antípodas. Isto significa que a avalanche de impulsos negativos rolava sempre mais para a destruição, primeiramente de si mesma, enquanto a outra avalanche, feita de impulsos positivos, avançava sempre mais para a construção, primeiramente de si mesma. Uma vez iniciados, os dois processos agora se desenvolviam automaticamente, como uma desintegração atômica em cadeia. Assim, as duas partes não podiam deixar de avançar, uma sempre mais para a derrota e a outra sempre mais para o triunfo. No início, tudo seria facilmente sanável se aqueles que se antagonizavam com a missão tivessem tido um pouco de compreensão. Assim,
se eles tivessem deixado ao instrumento aquele mínimo de vida terrena necessário para ele realizar a sua missão, se não tivessem se deixado levar completamente pela lei de seu plano, segundo a qual o triunfo cabe somente ao vencedor, eles não teriam imposto à parte oposta a liquidação deles próprios como única e indispensável condição para que a missão pudesse sobreviver. O erro deles foi dado pelo seu próprio plano biológico, que, sendo constituído de egoísmo, somente deixa espaço vital para si próprios. Desta forma, eles provocaram uma reação de desespero humano, que rompe tudo e no auxílio do qual se movimentaram as forças do alto, para que a justiça fosse feita. Foi um erro acreditarem que a força humana poderia dobrar tudo e que o imponderável poderia ser desprezado. Mas era um erro inevitável para o grau de conhecimento atingível naquele plano evolutivo. Era preciso conhecer também o outro lado do problema. Era preciso não constranger uma necessidade de defesa da parte oposta e, portanto, de uma intervenção do céu. Mas, por obra da própria parte contrária, tanto o instrumento como as forças do alto, uma vez colocados na necessidade de escolherem entre vencer ou ser vencidos, foram constrangidos a se imporem para vencer. A batalha, que nem o alto nem o instrumento desejavam, foi imposta, restando assim um único caminho possível para eles, a vitória. As potências do alto foram constrangidas a intervir pelo próprio inimigo. Assim, sendo elas as mais fortes e tendo de vencer por uma finalidade superior, como poderiam tais potências deixar de vencer? Foi desse modo que a própria intransigência do inimigo, com sua imposição de dobrar tudo à própria vontade e de recusar quaisquer entendimentos, julgando-se mais forte e tendo assim a certeza de vencer, impôs a qualquer custo o seu próprio e definitivo afastamento. Então, eles foram lançados fora da obra e da missão, objetivos para os quais haviam trabalhado, mas pelos quais não tinham mérito, pois estavam motivados por outra finalidade. Mais uma vez, ficou confirmada a teoria de que tudo, até mesmo as forças contrárias, sempre concorre para a vitória do bem. Então, um pequeno caso, para o qual ninguém ligaria, dilatou-se num problema imenso, tornando-se um choque entre princípios e forças biológicas, um embate entre os valores cósmicos do bem e do mal, uma prova experimental para a vitória do Evangelho. O pequeno incidente tornou-se assim uma batalha de sistemas entre o mundo e Cristo, entre um modo de viver próprio da animalidade, destinado a ser superado, e um modo de viver próprio da nova e mais civilizada humanidade do futuro. Em vista disso, a prova experimental à qual era submetido o Evangelho tinha logicamente de vencer, demonstrando que era verdadeira. E ao mesmo tempo, os resultados dessa experiência, cuja finalidade era produzir frutos para o bem, tinham de ser vistos por todos, porque só assim seria possível alcançar,
um dos principais objetivos em razão dos quais as forças do alto haviam descido, que era fazer o êxito dessa experiência constituir um exemplo capaz de provar com fatos a verdade do Evangelho. Para que não só essa verdade, mas também a obra e a missão fossem confirmadas, era preciso uma vitória evidente das forças do bem. Assim, conforme a lógica impunha, os fatos tinham de confirmar que Cristo não podia estar errado, que Deus não podia falhar, que sua lei funcionava plenamente e que, portanto, o triunfo chegaria fatalmente. E foram os fatos que vieram trazer essa confirmação. Foram os fatos que não são teorias. Foram os fatos que dão prova. Foram os fatos que são vistos e compreendidos por todos. Mas por que aconteceu isto? Numa hora apocalíptica para o mundo, diante de uma missão ligada a este momento, num caso em que as forças do bem haviam se empenhado, era preciso que elas dessem, com um exemplo, a prova de serem mais fortes. As pessoas que tomaram parte nisso passam e não interessam. O que fica, embora despersonalizado, é o exemplo. Mas era preciso vencer, dando prova de superioridade, porque não há outro modo para estas forças serem respeitadas em nosso mundo. Aqui Deus é respeitado porque é poderoso. Mas, neste caso, tratava-se de ir contra a psicologia humana, salvando um ser desarmado, desprezado porque era considerado fraco. Tratava-se de salvá-lo para demonstrar que se pode ser forte de outro modo, numa forma que o mundo não conhece, mas que seria útil ele conhecer. E para chegar a isso, as forças do alto tinham de descer e trabalhar no nível dos assaltos concretos que eram lançados contra aquele indivíduo desarmado, desbaratando os seus ataques. Era imprescindível aparecer no terreno humano uma intervenção que constituísse exceção às leis daquele plano, vindo de fora dele, para demonstrar a existência de forças mais poderosas em outros planos de vida. Porém, as forças espirituais, em sua natureza espiritual, não são percebidas em nosso plano sensório e não podem agir na matéria. Então, para agir, elas precisam se revestir de forma material, operando, como já vimos, por meio de pessoas intermediárias, que funcionem como instrumentos físicos. Na Terra, jamais faltam seres desejosos de se medirem na luta. Mas é possível encontrar também quem luta para o bem, aqueles que possuem e sabem usar as armas humanas comuns, mas que as usam para o bem e não para o mal. As forças espirituais movimentaram justamente alguns exemplares deste tipo, que se colocaram ao redor do desarmado não para se aproveitar dele esmagando-o, mas sim para ajudá-lo, defendendo-o. Trata-se de seres que ainda pertencem ao mundo e sabem usar seus sistemas, mas que já levantam a cabeça para o alto e utilizam tais sistemas e armas a serviço do bem. Eles são os defensores dos fracos, cavaleiros da justiça, que mesmo com as forças da terra, rebelam-se contra o mal para esmagá-lo.
Por meio deles, a intervenção das forças do alto pôde tomar forma concreta. Assim, contra a fileira dos lutadores pelo interesse, formou-se a fileira dos lutadores pelo ideal. E isso aconteceu assim também por uma lei de equilíbrio, da qual já falamos e segundo a qual, tão logo uma força se manifesta na terra em dada direção, prontamente nasce outra força, oposta, que luta com ela, corrigindo o seu impulso unilateral. Dessa forma, as forças do alto desceram, trazendo defesa para proteger e auxílios materiais para sustentar onde havia necessidade, providenciando circunstâncias favoráveis para facilitar o trabalho. Nada disso foi pedido, simplesmente, como se diz, caiu do céu. Fatos prodigiosos que as causas comumente em ação na Terra não podem absolutamente explicar. É preciso, então, buscar as suas causas em outro lugar. Certamente não podemos ver as mãos de Deus quando Ele trabalha, mas não podemos deixar de atribuir a elas a primeira origem de tudo isto, uma vez que não a achamos na Terra. Trata-se de acontecimentos de todo gênero, coordenados para o mesmo fim, que não podem ser explicados senão com a presença de uma inteligência diretora que não é possível encontrar no mundo. Essa foi a maneira pela qual os elementos negativos, que representavam um obstáculo para o cumprimento da missão, foram afastados e substituídos por elementos positivos, que representavam uma ajuda para a missão. Houve tão somente o afastamento, que constituía o mínimo indispensável para a defesa da obra. Esses elementos, querendo torcê-la para seus fins, foram substituídos por outros elementos obedientes à vontade do alto. Chegaram desta maneira os mastins para defender e os anjos para ajudar. Formou-se uma nova fileira para colaborar, cada um segundo as suas capacidades. Todos juntos cercaram o instrumento desarmado para defendê-lo e ajudá-lo. Garantiram a paz e a independência necessárias para ele realizar seu trabalho espiritual, encorajando-o e sustentando-o depois de tantas lutas que o haviam enfraquecido. Esses novos elementos foram a expressão material dos poderes espirituais e de sua efetiva intervenção para realizar a salvação. Esse novo peso, colocado por Deus na balança, constituiu o prodígio que ninguém esperava. Esta foi a descida das forças do alto, que inverteu a situação. Assim, a balança, com o peso do imponderável colocado no prato, inclinou-se para o lado do bem. Era a mão de Deus. Foi um milagre. Salvações dessa espécie não são vistas todos os dias, sendo verdadeiramente excepcionais. Na economia da vida, esse caso não constitui um fenômeno de administração ordinária. E um milagre não acontece ao acaso, por um capricho da divindade. Até o milagre tem sua lógica no organismo do todo, segundo a ordem da lei. O milagre é o resultado de um movimento coordenado de forças, que não nascem nem se desenvolvem ao acaso. Ele tem que ser provocado por uma necessidade absoluta de auxílio,
o qual tenha sido merecido com todos os esforços e invocado com todas as forças. Na harmonia da lei, não pode existir nada gratuito, como fruto de um injusto favoritismo, de um acaso ou de um desejo caprichoso. Deus não pode sair de sua ordem, que é desejada por Ele mesmo. Assim, o milagre não pode ser obra supérflua, prêmio ou escola de preguiça. Se não abrirmos as portas para o milagre, movendo com o nosso esforço a alavanca de comando que o aciona, ele não ocorre. Para que o milagre se realize, temos que provocar, preparar e atrair para a terra as forças do alto por meio de um chamamento fortemente desejado, livre, ardente de fé, concreto de ação, nutrido de sacrifício. Deus não serve aos poltrões. Só depois de se fazer e dar tudo, caindo-se quebrado na dura estrada, adquire-se o direito a um auxílio, para que o alto, pela justiça da lei, encontre-se no dever de se movimentar. O auxílio não pode ser pedido para nos poupar o esforço da subida, que deve ser todo nosso. Mas, quando tudo foi feito e as dificuldades fechariam o caminho da subida, então Deus aparece, pois se assim não fosse, ele estaria contra a sua própria lei de evolução. Então o Evangelho, ainda que pareça absurdo e irrealizável, demonstra-se verdadeiro, mesmo à custa de prodígios. As estradas do céu são árduas e espinhosas, mas levam a um fruto honesto e garantido. As estradas do mundo são fáceis e floridas, mas desembocam na traição e na dor. Por isso, o alto pede primeiramente o nosso esforço, a nossa fé e a prova de nossa boa vontade, para só depois nos dar a merecida recompensa, a fim de que o fruto seja dado com justiça, segundo o merecimento. O mundo, ao invés, oferece-nos tudo, mas apenas como crédito, a fim de que depois fiquemos escravos dele, pois é preciso pagá-lo. O céu nos dá primeiro o esforço e depois o gozo. O mundo nos dá primeiro o gozo e depois a pena, onde ele tende a nos engolfar cada vez mais. Tudo é lógico. Trata-se de dois métodos opostos, sendo um a inversão do outro, dirigidos cada um para dois polos opostos, o sistema e o antissistema. A força de qualquer um que siga o Evangelho é estar ligado às forças do alto. Assim, quando todas as condições necessárias foram satisfeitas e a medida das provas se completou, então o fenômeno está maduro e ocorre a precipitação, que o resolve no sentido já observado. Essa precipitação é o que chamamos de intervenção milagrosa. É nesse momento crítico que se resolve o fenômeno. Quantas batalhas teriam sido vencidas se apenas tivéssemos sabido resistir um momento mais? É preciso saber ficar no combate, mesmo quando tudo parece perdido e o horizonte está fechado, sem esperança de salvação, mesmo quando se atingiu o limite da resistência física e se espera o fim, enquanto se vê, contra toda lógica e justiça, o inimigo triunfar. É preciso saber resistir mesmo nessas condições. Eis o segredo da vitória,
porque é nessas condições que ocorre o milagre da descida do auxílio. Esta é a hora da prova mais dura, a hora na qual as forças das trevas, que estão para ser vencidas, lançam o último e mais desesperado ataque. Nesse momento, a alma oprimida pergunta: o que faz Cristo? Será verdade, então, que ele não está presente? Será possível ele deixar os fatos demonstrarem que o Evangelho está errado na prática? Será possível que o mal seja mais forte e que Cristo seja vencido por Satanás? Será possível que tanta fé seja utopia, que tanto esforço se resolva numa desilusão e que Cristo nos tenha enganado? Os assaltos na terra são concretos e tangíveis. O perigo está próximo, iminente, e o céu permanece fechado e impassível. É nesse momento que, em geral, vem a faltar a última porção de fé, aquela que opera o milagre. É a sabedoria do último esforço que faz vencer a batalha. Nesse trágico momento, algo ferve no fundo, que faz arrebentar a avassaladora reação da lei. O inimigo já apertava a vítima em seus punhos, certo da vitória. Ele havia tomado cada vez mais velocidade ao longo do seu caminho, e agora era como um projétil lançado a toda força contra o objetivo. Cada erro é agigantado por essa velocidade. Por isso é justamente agora, quando está prestes a vencer, que ele comete os maiores erros. Não tinha ele tudo em mãos para vencer? Porém, não é mais hora de cálculos nem de prudência. Ele acredita que luta contra um pobre homem, mas está provocando as forças do alto. Assim, a sucessão cada vez mais forte dos assaltos dos homens do mundo produz a realização do milagre, obrigando a lei a reagir e o alto a se manifestar. E vemos novamente, então, o mal trabalhar a serviço de Deus para a vitória do bem. O céu não pode ficar fechado e indiferente. Nesse momento ele se rasga e dele desce a prova decisiva e exemplar de que o Evangelho é verdadeiro, de que Cristo está presente e sabe vencer. Tudo converge para o mesmo ponto, que é a descida do auxílio para a realização do prodígio. De um lado, a fé e o sacrifício do instrumento. De outro lado, as forças desencadeadas pelo mundo, decididas a triunfar para desmentir Cristo e o Evangelho. O assalto chegou ao coração da lei, que, tocada no seu âmago, é constrangida a reagir. E o milagre acontece com a vitória de Cristo. Vê-se então que todo o trabalho realizado pelo mal foi tão somente para chegar à sua autodestruição. A lei resplende em seu triunfo. O próprio mal foi a primeira causa de sua autodestruição. Foi justamente a desmedida convicção de vencer que o traiu. Mas fazer a oferta para enganar não é o sistema do mundo. O exemplo é rico de ensinamentos e justamente por isso o trouxemos aqui. Ele nos demonstra que diante do Evangelho, o mundo, ao zombar dele por julgá-lo utopia, está errado. Nos ensina que quando a luta se faz necessária, o bem é mais forte que o mal
e, portanto, vence. Nos mostra que Cristo é mais poderoso que o mundo e por isso triunfa. Esse evento nos revela o poder da fé e do sacrifício, a justiça da lei e a real presença de Deus, que opera entre nós. Nos mostra não apenas as grandes vantagens que derivam de viver na ordem, funcionando em harmonia com o grande organismo do universo, mas também os prejuízos que resultam de agir de modo contrário. Nos ensina que, se soubermos colocar suas causas, os milagres podem acontecer também para nós, e que as imponderáveis forças do Espírito, aparentemente tão pouco importantes, podem realmente pesar muito em nossa vida. Nos prova que, quando somos honestos e vivemos segundo a justiça, a providência de Deus jamais nos abandona. Assim, no caso que narramos, tudo foi salvo com precisão cirúrgica e habilidade de mestre, resultando na maior vantagem e no menor dano possíveis. Nisso revelou-se a inegável presença de uma mente superior muito sábia. Os elementos negativos foram simplesmente afastados, para que não causassem prejuízo, mas sem dano para eles. O instrumento humano teria sido o primeiro a defendê-los de qualquer represália, uma vez que já lhes tinha perdoado. E não era possível para ele agir de outra forma, porque esse era o método no qual residia a sua força. Por outro lado, a missão foi totalmente salva. Depois de purificado o ambiente e afastados os mercadores do templo, a missão pôde florescer e se desenvolver com a chegada dos novos e melhores elementos. Mais do que salva, porém, a missão foi confirmada por tudo isso. Com o salvamento milagroso, ela recebeu o selo do Alto, que assim subscreveu a obra, garantindo a sua origem, natureza e finalidade. Os fatos tinham dado a prova experimental de que as teorias sustentadas correspondiam à verdade. A necessária descida das forças do alto revelara a técnica secreta de seu funcionamento no fenômeno de sua intervenção. E tudo isto no plano de vida material, aquele considerado real pelo homem. A grande moral de tudo isso é que quem faz o bem nada tem a temer das forças do mal, pois elas operam às avessas, indo contra a sua própria vontade e em favor daquele que elas combatem. Pensando nisto, nosso protagonista sentia-se comovido e cheio de gratidão para com todos que haviam obstruído o seu trabalho, porque esse fato havia sido justamente a sua força e uma das primeiras condições de seu triunfo. Ele permanecia encantado e cheio de admiração por ter visto tão de perto esse fenômeno da descida das forças do alto, pelas quais a sua vida foi como que trespassada, ficando marcada com um sinal indelével. Ele observara tudo e agora admirava o caso vivido em sua substância educadora, despersonalizado dos elementos humanos que haviam ali aparecido e destacado dos incidentes materiais ocorridos. Admirava aquilo como o artista admira com satisfação a beleza de uma obra de arte na harmonia e proporção das partes,
em sua técnica, objetivo e significado. Assim, aquele caso vivido desmaterializava-se de todos os elementos terrenos que haviam funcionado como atores e aparecia espiritualizado em seus eternos valores morais como uma obra-prima de técnica construtiva, na qual, por meio de movimentos adequados e inteligentemente calculados, fora obtido, com um mínimo de trabalho, o máximo resultado. Tudo trazia uma marca inconfundível, que indicava tratar-se de um produto derivado não da desordem do acaso, mas sim de algo completamente diferente, emanado de um mundo sabiamente organizado, que gera frutos orgânicos feitos de ordem e harmonia. Esse era o sinal do alto, que inconfundivelmente os caracterizava e fazia reconhecer neles a providência. Agora que a narração do caso chegava à sua conclusão, era possível ver que se tratava da execução de um plano pré-estabelecido, conduzido com método, segundo um desenvolvimento lógico, por meio do sincronismo preciso de todos os seus movimentos, formando um desenvolvimento de forças que representava um prodígio orgânico, onde tudo tenazmente convergia e infalivelmente levava às conclusões desejadas, resultando na derrota dos vencedores e na vitória do vencido. Era a vitória do espírito sobre a matéria, a vitória do Evangelho sobre o mundo. Cristo vencera. A conclusão luminosa com a qual se concluía a experiência era de que o Evangelho é mesmo verdadeiro, tanto que para permanecer verdadeiro, ele realizara um prodígio. Verdadeiro não significa apenas uma verdade teoricamente reconhecida e proclamada, mas sim uma verdade que, levada à vida vivida, resiste à prova concreta da experimentação e é comprovada pelos fatos. A grande moral da experiência é que o Evangelho é verdadeiro também nos fatos e não apenas nas palavras. Tal como se costuma dizer no fim da demonstração de um teorema, nós poderíamos concluir com a expressão CQD, que significa como se queria demonstrar. Cristo vencera. Esta vitória tinha uma beleza toda própria, que a distinguia e a tornava maior e mais bela do que todas as vitórias humanas. Não se vencera esmagando e explorando para o egoísmo próprio, mas sim perdoando e amando para alcançar uma finalidade de bem. No término do longo esforço, uma alegria pura compensava largamente todas as dores e lutas passadas, uma alegria que só o alto e jamais o mundo pode nos dar. A alegria de ter trabalhado e sofrido só para um objetivo de bem. Essa não era uma vitória da terra, que se obtém com a força e que se busca para dominar, levando os vencidos a se revoltarem e a reagirem segundo a lei de equilíbrio, mas sim uma vitória do bem e da justiça, abençoada por Deus. Uma vitória que, dando em vez de usurpar, é obtida para ajudar e abraçar os vencidos, anulando assim a reação e destruindo o mal. Só assim pode ser quebrada a cadeia de ataque e defesa que nos prende à luta pela vida.
Somente esse tipo de vitória nos faz ascender para a libertação, enquanto o outro tipo, usado na Terra, sempre mais nos submerge neste plano biológico, onde só as leis da animalidade imperam. Vencer, mas para se aproximar de Deus. Vencer não para si mesmos, mas sim para o bem de todos. Vencer não por haver debelado um inimigo, sobrepondo mal ao mal, mas sim por ter superado o mal com o bem. A vitória real e definitiva não é a que provoca outro mal, mas sim aquela que o transforma em bem. A verdadeira vitória é aquela que vence a maldade com a bondade, o egoísmo com o altruísmo, a ofensa com o perdão. É aquela que transforma a discórdia em união, a guerra em paz, o ódio em amor. É a vitória do melhor para educar os irmãos e não do mais forte para subjugar os inimigos. A maior vitória não é aquela que se conquista sozinho e para si, destruindo, mas sim aquela que se conquista ao lado de Cristo, construindo, para o bem do próximo. Não é a vitória da força, mas sim a vitória do amor. Final do capítulo 10 e final do livro A Grande Batalha.